Olá, estamos aqui para mais um FATIPcast, esse projeto, esse bate-papo que a FATIP sempre promove, envolvendo, professores aqui da faculdade como convidados, sobre assuntos teológicos, assuntos ligados à igreja, à nossa realidade. E hoje o FATIPcast tem como tema a FATIP e a saúde mental. E para bater, esse papo, para conversarmos aqui, convidamos nosso professor Esni Serene Soares. Ele é pastor da nossa igreja já há mais de 30 anos, 32, 3. 33 anos, pastor da IPI do Brasil. Ele, há 24 anos, ele está como pastor titular na IPI de Vila Dom Pedro I, aqui em São Paulo, do Presbitério Ipiranga. Aliás, ele é presidente do Presbitério Ipiranga Uhum. também. Ele é psicólogo, é advogado, é doutor em psicologia pela USP, a Universidade de São Paulo, e professor aqui da faculdade, nas disciplinas de aconselhamento pastoral, legislação eclesiástica, psicologia, e outras que muitas vezes necessita, Hum. da participação e da docência aí do reverendo Esni, do professor Esni. Então, Esni, obrigado, aceitar o convite, estar aqui com a gente, conversar sobre esse tema tão importante, questão da saúde mental, tão importante, mas também muitas vezes não bem compreendido na nossa sociedade. Mas, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Marcos. Que bom que a gente está aqui podendo conversar esse assunto. Que joia, que joia. Eu que tenho certeza que vai esclarecer bastante aqueles que vão nos assistir, vão nos ouvir, nesse FATIPcast, e dar a nossa contribuição enquanto faculdade para esse tema, para a discussão desse tema e para a compreensão e até desmistificar muitas coisas que se tem em relação à saúde mental. Então, vamos lá, vamos, sim, o professor Esni também hoje ele atua como coordenador da pós-graduação aqui da FATIP, extensão e pesquisa. Então ele, tem caminhado aqui bem próximo da direção da faculdade. Então, Esni, vamos lá. Como a teologia compreende o sofrimento psíquico? A teologia compreende o sofrimento psíquico como uma das facetas do sofrimento humano. Então, o sofrimento humano inclui o sofrimento físico, que é manifesto pelas doenças físicas, pela maneira como o nosso corpo vai se deteriorando com o tempo. E também com isso vem o nosso sofrimento emocional, o nosso sofrimento psíquico. A Bíblia, ela é muito fiel em demonstrar que as pessoas têm sofrimento emocional. Isso serviu para os profetas, serviu para os discípulos. Jesus interpelou pessoas que tinham problemas emocionais, que estavam em sofrimento. Então, na teologia, o tema do sofrimento inclui o sofrimento emocional. Isso, porque é um tema muito presente, Sim. na teologia, na Bíblia, nessa questão do sofrimento, e a gente vê sempre um Deus que está junto com a gente, Se compadece, se claro. compadece, está junto com a gente nesse momento, até porque Jesus também vivenciou o seu sofrimento, ele sabe compreender essas questões. E pensando aí na questão de Deus, essa questão da nossa teologia, da Imago Dei, da imagem de Deus, como é que isso pode influenciar a nossa compreensão aí da dignidade das pessoas que estão vivenciando esses transtornos mentais, esses problemas que afetam, a saúde mental das pessoas? Bom, o cristianismo ele tem uma mensagem que nos dá a oportunidade de compreender o sofrimento humano. Com o pecado, nós adquirimos a dor e o sofrimento. E não há muito jeito da gente se livrar disso, porque as consequências do pecado, da queda, estão sobre todas as pessoas e nós vamos experimentar o sofrimento até o fim da vida, até o dia que nós chegarmos à presença de Jesus.
que é o dia que nós esperamos com ansiedade, com muita esperança de que isso venha logo, né. Cada dia o mundo está sofrendo de maneira diferente, mas cada dia o sofrimento mental está se manifestando de maneiras diversas ainda no universo como um todo. Nós hoje percebemos que o sofrimento emocional existe como a consequência da queda, e é preciso que a igreja consiga compreender e vislumbrar que a imagem de Deus está no ser humano, e essa imagem ela não é maculada pelo sofrimento, porque nós tivemos um Deus que sofreu por nós, Sim. inclusive com sofrimento psíquico e emocional. Quando a gente lê os evangelistas falando sobre Jesus no Getsêmani, por exemplo, na cruz, a gente percebe que Jesus sofria não só fisicamente, mas também emocionalmente. Exato. E a imagem de Deus em Jesus é a maior expressão. Em nós também, quando sofremos, nós não nos desligamos de Deus e nem perdemos a imagem de Deus. Nós percebemos que somos seres caídos, que temos sofrimento como humanos e que temos um Deus que está sempre do nosso lado. Exato. E nessa questão aí entra a fé, né. Como é que a fé pode nos ajudar a lidar com esses, problemas emocionais, né, psicológicos? Porque, tem muitas pessoas que tratam ainda dessa maneira. Se você tem fé, você não tem esses problemas. Se você tem fé, você não precisa ir no psicólogo. Se você tem fé, né, você está livre dessas situações. Isso, parece que é uma coisa, assim, antiga, mas não é, é algo muito presente nos nossos dias, inclusive nas nossas igrejas históricas também, né, existe esse entendimento, né. Como é que a fé entra aí para nos ajudar nisso? Primeiro que a fé é um elemento de cura para todas as doenças. Muitas pesquisas mostram isso, que quem tem fé em Deus, quem o doente que tem uma convicção em Deus, ele tem uma capacidade de superação das doenças maior do que aquele que entra em desesperança. Porque a nossa fé nos leva a ter esperança. Eu trabalhei em hospital geral como psicólogo hospitalar por 11 anos, e eu acompanhei bem isso de perto. E trabalhei em hospital psiquiátrico. Acompanhei alunos, trabalhei no hospital, conheci todo tipo de doença mental no hospital psiquiátrico. E quando o sujeito está com uma doença mental incapacitante, um quadro psicótico, em que o sujeito rompeu com a realidade, nesse momento a fé faz pouco sentido, porque a nossa fé tem um aspecto de racionalidade. Sim. E quando o sujeito rompe com a realidade, nesse momento para frente, a fé tem pouco valor. Mas um sujeito que tem um quadro ansioso, por exemplo, que tem um quadro depressivo, que pode ser um quadro até grave, mas que ele não rompa com a realidade, a esperança em Deus, a convicção de que Deus está com ele, é um dos elementos curativos da doença. É uma maneira que Deus trabalha conosco para nós superarmos o sofrimento psíquico que vem com essas doenças emocionais. A fé é importante. Exato. Eu digo que é fundamental até, né, porque, como trabalhei como capelão hospitalar também em vários hospitais, mas isso não é só uma questão de experiência, de vivência, de estar acompanhando e verificar isso, mas existe, comprovações científicas, né, sobre isso, né, Pesquisas. pesquisas científicas sérias que mostram o quanto a fé é importante no tratamento, né, e até na superação da doença, né, ali. Então, além do mais, claro que a gente acredita também no Deus de milagres, né, no Deus que pode curar. E é isso mesmo, e Deus cura, tanto doenças físicas como doenças mentais. Exato, A gente acredita nisso, porque essa é a maneira que Deus se manifesta na nossa vida. exatamente. E aí entra também a questão da igreja, não é, porque nós estamos falando da teologia, estamos falando da fé, não é, mas a igreja que é
onde nós vivenciamos esta fé, nos alimentamos da palavra de Deus, né, onde nós ensinamos os nossos membros, né, nessa caminhada com Deus, nesse relacionamento com Deus. Qual é o papel da igreja? Como a igreja pode aí se colocar de uma maneira que seja, bênção na vida das pessoas que estão vivenciando aí os seus transtornos, né, os seus problemas, né, de ordem emocional, psicológico, mental? Então, aí o problema é da fé também, né. Você vê que a fé, ela pode ajudar muito a pessoa que está enferma, seja qual for a enfermidade, inclusive doença mental. Mas ela quando a fé é usada de maneira inadequada ou quando a fé pretende substituir a compreensão das coisas que estão aí expostas para nós, como a doença mental, por exemplo, às vezes a igreja acha que a fé é o antídoto da doença mental. Na verdade, nós temos inclusive, não é da nossa tradição reformada, mas nós temos teólogos de tradição pentecostal que afirmam que a fé é o antídoto da doença, inclusive a doença física. Então muitas pessoas que têm essa ideia equivocada, né, muitas pessoas acham que quem tem fé não fica doente. Então nós temos teologias que pregam isso ainda Sim. hoje. Se o cara está doente é porque não tem fé, porque quem tem fé em Deus não fica doente, porque Deus cura, e se não curou é porque o indivíduo não teve fé, né, é um contrassenso. A gente percebe que na Bíblia a gente vê exemplos, né, por exemplo, o apóstolo Paulo, tudo indica que o espinho na carne era uma doença, Sim. e ele não teve a doença curada. E a doença é aquilo que nós falamos no início, a doença é a marca da morte, a doença é um recado da morte. É uma sinalização de que nós somos finitos, somos mortais, nós não somos como Deus. Nós teremos um corpo glorificado quando estivermos na glória, mas agora nós não temos. E às vezes a igreja acha que a fé é um antídoto para todo tipo de doença. Hoje acho que na nossa igreja as pessoas acham que um indivíduo ter um infarto, sofrer um problema nos rins, ter um problema no fígado, ok, não é problema com a fé. Mas quando o sujeito tem uma doença mental é porque ele não tem fé. Porque quem tem fé não tem doença mental. E na verdade, a doença mental está muito associada a questões que acontecem dentro do nosso corpo. Boa parte das doenças mentais tem explicações genéticas, tem explicações, bioquímicas. A depressão, por exemplo, é um distúrbio bioquímico muito reconhecido, muito claro. Quando o indivíduo toma um antidepressivo, o antidepressivo corrige o desequilíbrio bioquímico da falta de produção de qualquer neurotransmissor, como a serotonina, ou a recaptação da serotonina quando há um problema nessa área, ou seja, é um problema bioquímico, como também é um problema bioquímico o colesterol alto, o pâncreas que não produz insulina suficiente, né, e aí o indivíduo apresenta o diabetes. E aí as pessoas acham que a doença mental poderia ser curada só com a fé. Isso nasce de uma incompreensão do que é o fenômeno da doença mental. E nós precisamos entender que a doença mental é uma doença como qualquer outra. A divisão que nós fazemos de corpo e alma, ou de corpo, alma e espírito, é uma divisão pedagógica, porque na verdade nós somos um todo, Ser integral, né? nós somos integrais. Quando o indivíduo sofre uma perda em casa, com um luto de um querido parente, um filho, marido, alguém querido, o indivíduo passa por um processo depressivo que a gente chama de processo de depressão reativa, é uma reação à perda. Para muitos, isso em até 4 semanas, desaparece, o indivíduo vai voltando devagarzinho para o normal. Para alguns, causa um distúrbio bioquímico que se instala como depressão. Isso não tem nada a ver com a fé ou com a falta de fé, tem a ver com o nosso corpo e com o nosso organismo.
como ela reage nessa Cada situação. pessoa reage de uma maneira, né. Exato. E agora essa má compreensão, né, dessas questões que você está colocando, importantíssimas aí, leva a um discurso simplista, né, e que muitas vezes culpabiliza a pessoa, porque você dizer para a pessoa que ela está nessa situação porque ela não tem fé, ou você sugerir isso, você não precisa nem falar exatamente, mas sugerir isso, né, que ela precisa de alguma forma acertar a vida dela com Deus, né, que ela precisa acreditar mais, gera mais culpa. Eu acho que isso acaba adoecendo mais ainda, a pessoa, né. Você já pegou casos assim, né, de situações assim, Esni, que a pessoa se sentia, culpada pela situação que ela está vivendo, né, justamente porque foi tratado dessa maneira. É, eu já peguei muitos casos no hospital e no consultório, porque a igreja, ela pode ser uma comunidade terapêutica mesmo, isso não é um argumento, assim, vazio. A igreja pode ajudar a curar as pessoas, mas para ajudar a curar, ela tem que compreender os fenômenos, e às vezes a igreja não compreende. Então, quando a igreja não compreende, em vez de curar, ela agrava a doença, porque o indivíduo se sente confuso, se sente desamparado por Deus. Por que que eu tenho uma doença desse tipo que não deveria ter, porque era só ter uma questão de fé? O indivíduo se sente deslocado dentro da igreja, porque as pessoas começam a taxá-lo como alguém que não está bem com Deus, por isso que está assim, e tudo isso por uma incompreensão do que é o fenômeno da doença mental. Na verdade, historicamente, nós temos uma progressão histórica da compreensão. Lá atrás, antes, nos tempos remotos, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, qualquer manifestação de doença mental, obviamente, ela é entendida como uma questão sobrenatural, como uma possessão demoníaca ou como alguma coisa sobrenatural que estava acontecendo. E é natural que eles pensassem assim, porque isso era o que era possível pensar naquele momento histórico. De 400 anos antes de Cristo, com Hipócrates, inaugurando a medicina, e com outros pré-socráticos e depois os próprios, depois de Sócrates, os filósofos, os médicos começaram a compreender que as coisas não são assim. Isso passou por um período de compreensão e depois entrou numa fase, e que é a fase que a gente chama na psicologia de fase da demonologia. A única explicação para a doença mental era a atuação de demônios. E isso vai acontecer nos tempos de Jesus, era essa a compreensão que se tinha, foi assim que foi registrado, inclusive nos livros da época. Bem lá para frente, nós tivemos um tempo de cuidados. Começou-se a pensar que era preciso ter cuidado, com as pessoas, porque elas deveriam ser tratadas de maneira diferentes. Porque nesse tempo da demonologia, teve todo tipo de coisa. As pessoas foram queimadas, foram mortas, porque se elas eram portadoras de demônio, então matar as pessoas significava aniquilar o demônio. E eram acorrentadas, eram presas mesmo em grades. Na Idade Média isso foi uma Na prática. Idade Média foi essa a conclusão. Logo depois da Reforma Protestante, começaram a haver, inclusive os Quakers, que são uma linha de puritanos, né, de crentes lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Vamos dizer, fundamentalistas, né. Isso, mas eles tiveram uma função importante para cuidar dos doentes. Eles foram os primeiros que entenderam que deveriam criar uma chácara, uma fazenda e deixar os doentes mentais soltos na natureza, e observaram que isso fazia bem para eles. Eles estão na mesma época de um pesquisador, que entendeu que soltar as pessoas, seria melhor do que prendê-las. Esse foi o Pinel, que Pinel, inclusive, hoje é um sinônimo de alguém que não está bom da cabeça, né. Exato. É que nós temos o Instituto Pinel aqui em São Paulo, que era um manicômio grande aqui na zona norte. E o Pinel, também junto com esses Quakers, foram aqueles que soltaram as cadeias. A próxima fase
foi a fase em que se compreendeu a doença mental a partir das teorias psicológicas, que não existiam. Isso vai acontecer no século XIX já, comecinho do século no fim do século XIX, começo do século XX. Com o avanço das teorias psicológicas, com Freud, com a psicologia do comportamento, então, atribuiu-se outra compreensão da doença mental. E logo depois vieram os avanços psicofarmacológicos. Então hoje nós temos medicações que cura as pessoas, em muitos casos, ou controla a ponto das pessoas terem uma vida absolutamente normal para quase todas as doenças. Ultimamente, nós temos tido o avanço da medicina no que diz respeito ao diagnóstico por neuroimagem, que é uma coisa fantástica, fabulosa, que espanta todas as teorias, essas teorias de senso comum que às vezes as pessoas têm sobre a doença mental. Então, hoje, em pleno século XXI, não tem mais lugar para a gente imaginar a doença mental fora do contexto de uma doença humana como qualquer outra. Sim. E nesse bojo aí, qual a importância da Nise, né, Nise da Silveira, né, nessa questão do tratamento, né, porque existia sempre essa questão do manicômio, né, que era um depósito de pessoas ali, Era. né, que tinha seus transtornos mentais e era tratado dessa maneira, você excluía da sociedade, né, como eram os leprosários, né, na época lá de Jesus e depois ainda na Idade Média, e aí fizeram os manicômios também como uma forma de proteger a sociedade dessas pessoas. E Nise da Silveira tem até filme sobre ela, tem tudo, né, foi uma pessoa fantástica, né. Ela conseguiu captar dos doentes mentais a expressão pela arte. E ela conseguiu perceber que mesmo na loucura, diga-se assim, havia uma expressão de dignidade humana e de identidade humana. Então, essa é a dificuldade que nós temos até hoje de entender o doente mental. Há inclusive linhas na psicologia que entendem que não existe exatamente uma doença mental. É um pouco exagerado isso, né. Mas, a doença mental seria um jeito diferente da pessoa se relacionar com o mundo. E essa ideia de trabalhar com a arte, de deixar que os doentes mentais se expressem, caminhou nesse sentido. O problema é que o doente mental chega num determinado momento, ele precisa de tratamento por algumas razões. Ele tem um comportamento anormal. E o comportamento anormal a gente identifica de algumas maneiras. Primeiro, ele sofre. O doente mental tem sofrimento. Então não dá para dizer que a doença é um jeito peculiar de ver a vida e tal, porque o indivíduo tem sofrimento. Segunda coisa, ele perde a capacidade de trabalho. Normalmente, quem percebe que a pessoa não está bem é o empregador e os colegas de trabalho, porque o doente mental ele vai ter alguma dificuldade laborativa, alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade laboral. Depois, a gente começa a perceber que o sujeito é doente mental porque ele está fora da norma. Então, todo mundo tem um comportamento mais ou menos linear. O doente mental tem comportamentos extremos, para baixo ou para cima. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente nota que o sujeito que tem um transtorno mental, ele sofre além do estigma da sociedade, ele sofre para se adaptar aos padrões da sociedade. Os tratamentos psicoterápicos e de medicação servem para trazer esse sujeito mais próximo da norma, para que ele tenha menos estigma e mais capacidade de ter uma vida regular e satisfatória. Uhum. É bem bacana isso daí, né, me fez lembrar aqui, eu acho que é de Machado de Assis, o Alienista, não é? O alienista, Né, que sim. tem o Simão Isso Camargo, que é mesmo. um médico, né, foi até uma série se passando, É sensacional isso. né, que ele vai criando os critérios, né, de para diagnosticar, No fim não fica ninguém pelo lado de fica fora. ninguém coloca tudo, no fim acaba ele se internando, todo mundo leva embora, ele normaliza, vamos A dizer assim, loucura. normaliza a loucura e faz da loucura normal, né. O Alienista é um livro interessante, a genialidade de Machado de Assis, é isso mesmo. Bacana. E voltando à questão da teologia, como é que a teologia pode dialogar com a psicologia, né, sem perder a sua identidade? Então, olha um problema que nós temos hoje. Nós temos o aconselhamento pastoral
que é um trabalho sensacional, exercido por todos os pastores de todas as denominações, pelos padres, pelos sacerdotes, por todas as pessoas religiosas. De alguma maneira, as pessoas exercem isso que nós chamamos de aconselhamento pastoral. A gente percebe a dificuldade de aliar aspectos teológicos com aspectos da psicologia, eh, especialmente pelo aconselhamento pastoral. Hoje nós temos um movimento de aconselhamento pastoral, que é o movimento mais prevalente que nós temos na sociedade, nas igrejas, que é chamado de aconselhamento bíblico. O aconselhamento de linha de aconselhamento bíblico chama-se aconselhamento bíblico porque não aceita nenhum conceito que venha da ciência. E usa Nega a apenas a ciência. Bíblia, nega a ciência. E usa apenas a Bíblia como fonte de tratamento das pessoas. Com isso, a gente perde o diálogo da teologia com a psicologia, com a psicanálise, com a psiquiatria. E a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia têm muita coisa para nos ensinar, como forma de compreender o ser humano. E aí, quando o teólogo, o pastor, ele se divorcia totalmente da ciência, ele fica dentro de uma doma, dentro de um globo, completamente alienado do que está acontecendo no mundo. E aí ele perde a capacidade de perceber doenças mentais, de fazer encaminhamento dos seus membros para as pessoas fazerem avaliação com psicólogo, com psiquiatra, porque ele enxerga a doença mental apenas a partir da perspectiva do pecado. A ideia é assim: toda doença mental é uma consequência de um pecado. E toda doença, na verdade, é consequência do pecado. Sim. Se não houvesse pecado, nós não ficaríamos doentes. Mas muitas das nossas doenças não são dos nossos próprios pecados, são dos pecados que nós herdamos da queda. E aí essa ideia de que se o indivíduo tem uma doença mental é porque ele tem um pecado, além de ser uma incompreensão, é uma injustiça com o doente mental. E aí se a gente adota esse arcabouço teológico, a gente impede que o paciente tenha tratamento, que o paciente tenha acompanhamento e que ele se supere. Eu li recentemente um livro inclusive de um autor aí, que todo mundo conhece, que é John MacArthur. John MacArthur é, inclusive, bem conceituado no nosso meio. Ele é um dos representantes do aconselhamento bíblico hoje. Ele veio depois de Jay Adams, que foi o cara que criou essa teoria, e hoje ele é um dos grandes representantes. Ele tem um livro, em que ele mesmo diz que atendeu um moço depressivo que estava com ideação suicida, e ele não permitiu, por ele não teria mandado para o psiquiatra, e o moço se suicidou. A a família entrou na justiça contra a igreja, porque entendeu que a igreja, contribuiu para que o indivíduo se suicidasse, porque ele estava doente e a igreja negou o atendimento a ele. A igreja conseguiu se livrar do processo, porque a família, à revelia do pastor, mandou o menino para o psiquiatra. Mas quando mandou, o menino já estava muito ruim e acabou se suicidando. Então, há um zelo que os pastores precisam ter com isso. Sob nossos ombros recai muita responsabilidade, Sem dúvida. porque as pessoas que têm problemas mentais, que têm depressão, ou seja lá qual for o quadro, elas precisam de atendimento especializado. O atendimento pastoral pode até curar muitas coisas, mas quando se identifica uma doença mental, não é o pastor a pessoa mais especializada, e ele precisa encaminhar para atendimento. Isso. Saber esse limite da nossa atuação enquanto pastor, Distinguir. né, e é algo que, por exemplo, eu fiz psicanálise, então isso me ajudou muito Na compreensão. na compreensão disso. Qual é o meu limite? Não é, porque, eu não posso ultrapassar. Eu tenho uma frase comigo que diz, assim, eu não vou abrir feridas que eu não possa
fechar depois, né. Por quê? Porque isso já precisa de um profissional, precisa de alguém, né. Eu não fiz para clinicar, então eu nunca cliniquei. Então eu não posso dizer que eu sou um clínico nesta área, eu uso como uma ferramenta, né, que me ajuda no atendimento pastoral. E sempre trabalho com profissionais da saúde que me auxiliam nisso, que me ajudam melhor isso, não a mim, ajudam, né, aquele que eu encaminho ali para que ele possa continuar esse tratamento, e a gente muitas vezes até troca dentro dos nossos limites de confiabilidade aí, mas até troca alguns feedbacks para ajudar nesse Claro, tratamento, porque eu com continuo, ainda acompanhando. acompanhando, né, aquela pessoa, né, ele tá também junto ao psicólogo ou até psiquiatra muitas vezes, né, ou psicanalista, e a gente consegue fazer um tratamento realmente, né, bem sistêmico, né, na vida dele. Tem sido uma experiência muito boa. Pensando nisso, né, qual a importância da igreja fazer parcerias com os profissionais de saúde? Seria muito Nessa área, fundamental né, isso. especificamente. Algumas igrejas privilegiadas, por exemplo, lá na igreja que eu sou pastor, nós temos 3 psicólogos, eu e mais 2. Nós temos uma clínica lá dentro da igreja. Então, pessoas de fora, são atendidas lá, porque algum membro identifica um vizinho, um parente, encaminha para a gente atende lá. A gente tem um preço bem simbólico só para a pessoa fazer adesão ao tratamento, e a gente atende lá. As igrejas que não têm esse privilégio, elas precisam encaminhar as pessoas para atendimento. Há um problema no Brasil, é mais fácil um paciente ser tratado de câncer do que de um problema psiquiátrico, porque nós temos poucos serviços psiquiátricos no Brasil. Com o movimento antimanicomial, que foi um movimento necessário, porque havia mesmo excessos horrorosos e tudo, isso todo mundo sabe. Tem aquele caso típico de Barbacena, inclusive tem um documentário a respeito disso, e que aquilo era um depósito de pessoas que ficavam jogadas sem atendimento, sem tratamento e sem perspectiva de cura. Fechou-se os manicômios foram fechados, fecharam-se os manicômios, e hoje a gente tem dificuldade para encaminhar pacientes. Se for um caso de internação, a coisa fica grave, fica muito difícil de conseguir. Hoje o nosso sistema é vascularizado pelos CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Mas os CAPS não dão conta de atender todo mundo, o serviço ainda não está bem ajustado, então a igreja deveria ter um psicólogo, que ela pudesse encaminhar a pessoa para fazer uma avaliação, um psiquiatra que a igreja confiasse, se fosse o caso de encaminhar. Eu já levei do meu gabinete pastoral no mesmo dia, um diácono me procurou, ele estava com sinais e sintomas claros de depressão, e a depressão era grave, e apareceu meio que de repente. Eu saí do meu gabinete pastoral com ele e levei para dentro de um consultório de um psiquiatra que era para onde eu mandava os meus pacientes. E ele passou a ser atendido naquele mesmo dia. Em um mês, esse diácono era outra pessoa com a medicação. Então nós precisamos ter esse cuidado. Sim, né. Tem muitas pessoas muitos crentes têm dificuldade também com medicamento, né. Tem. Né, acha que não, eu tenho que me livrar, eu tenho que orar, Deus vai me curar, e eu não duvido que Deus cura, já vi, milagres de Deus, e a Bíblia nos afirma acima de tudo, né, a nossa fé está naquilo que a palavra nos ensina e não na experiência que a gente tem, né. Mas os medicamentos eu sempre trabalho com as pessoas que são bênção de Deus, né, são bênção de Deus. Eu sempre uso desse exemplo, né. Eu quando eu com 18 anos de idade mais ou menos, né, eu lembro que eu estava com dificuldade de visão, né, de enxergar longe. Então fui no oftalmologista e fiz o óculos, e quando eu coloquei o óculos parecia um milagre. Eu tratei como se fosse um milagre. E a primeira coisa que eu fiz, eu peguei e naquele dia à noite tinha jogo do Corinthians. Fui no Pacaembu assistir o jogo do Corinthians ali, fiquei, né, distante do gol ali e deu para ver certinho. É isso, é claro. E é um milagre, não é?
É um milagre que Deus opera a partir dos oftalmologistas que atenderam você, né, do sujeito técnico que fez o óculos. É. E o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, eles são ferramentas de Deus, para que Deus faça a cura e o milagre na vida das Isso. pessoas. Assim como nós, como pastores também, Claro, né, somos ferramenta de Deus, quem cura sempre é Deus, sempre é Deus. né, e nós nos colocamos aí à disposição de Deus. Na igreja nós temos lá um trabalho que a gente, tem uma parceria com a psicóloga lá, na qual a gente não paga tudo que ela mereceria receber, mas fizemos um acerto, Ah, que bom. e aí mensalmente então ela recebe, mas ela atende, ela tem um número limitado, né, de pessoas que ela consegue atender dentro dos seus horários, nas quais a gente pode encaminhar Bom, pessoas que não têm condições. sim. Né, que é bom colocar isso também, porque às vezes tem pessoas que têm condições que vêm procurar varrar, né. Você tem condições, né, paga, Paga, né. né, entendeu, que é importante para a sua vida isso. Agora uma outra coisa que eu percebo no atendimento pastoral é que quando chega no limite, que eu falo assim: "Olha, você precisa agora de um acompanhamento psicológico", há uma frustração na pessoa, porque ela na cabeça dela foi procurar que o pastor ia resolver todos os problemas dela, né, entendeu? Mas que bom que você percebe esse limite, né. Muitos colegas nossos, infelizmente, não percebem. E aí a coisa fica complicada, porque a nossa atuação pastoral vai até um certo ponto. Nós discutimos questões experienciais, espirituais, relacionais. Quando a coisa vira doença, nós temos que mandar para alguém que é profissional de saúde, né, apesar da frustração. Mas sabe que quando o pastor faz esse encaminhamento, eu tenho percebido que um pastor que entende bem o fenômeno, como você está dizendo, e encaminha, mesmo que a pessoa se sinta frustrada, ela vai, porque ela teve a palavra e uma avaliação de alguém que ela confia. Por isso a figura do pastor é uma figura importante na saúde mental. Sem dúvida. A nossa participação nisso pode, né, ajudá-la como pode prejudicá-la. É isso. A nossa incompreensão do fenômeno prejudica. E a nossa identificação correta da necessidade de atendimento encaminha a pessoa para a cura. E a gente precisa entender que nem toda doença mental o sujeito vai tomar medicamento a vida inteira, nem toda doença mental ele vai ficar internado, pelo contrário, hoje em dia não há internação, não tem nem lugar para internar. Nem toda doença mental é gravíssima, muitas doenças mentais se curam, inclusive com psicoterapia sem medicamento. Agora, se precisa de medicamento, é o que você disse, o medicamento é bênção. Hoje, os medicamentos têm menos efeitos colaterais, muito menos. Eles têm menos impacto de intoxicação no corpo, porque, claro, todo medicamento, até uma Novalgina, ela tem uma toxicidade. Ela se abriga no corpo, fica algum tempo no corpo, todos os medicamentos são assim. Com o desenvolvimento da psicofarmacologia, nós temos hoje uma farmacologia moderna que permite que os medicamentos tenham uma toxicidade menor e causem prejuízos muito menores do que causavam antes. É verdade o que dizem, que pessoas que tomavam medicamento psicotrópico por muito tempo apresentavam vários tipos de problemas, como até problemas dos rins, por porque os rins ficavam intoxicados e não conseguiam liberar toda a toxina do medicamento. Isso é verdade que aconteceu. Hoje isso é muito menor. E é preciso reconhecer que algumas pessoas vão ter a vida normal apenas se elas tiverem tratamento medicamentoso. E não tem nada mais caro do que a pessoa ter uma vida saudável, ter uma compreensão do mundo, que corresponda com a realidade. Se ela tem uma doença mental, ela não tem isso, e o medicamento pode corrigir esse desvio. Sim, sim. Assim, como é que a gente pode contribuir enquanto igreja, enquanto teologia, né, enquanto nós aqui na formação de pastores, né, para quebrar com esse estigma, porque existe um estigma, né, a questão da doença mental, ela é tratada ainda de uma forma muito, preconceituosa, né, é o louco, né, você tá louco, você tá doido, né, e essa palavra, né, louco, né, Assusta, né? assusta e é usada muito até para diminuir as pessoas, né.
Como é que a gente faz para a gente quebrar esses estigmas? Como que nós podemos atuar, né, e ensinar não só os membros das nossas igrejas, como também na formação aqui dos nossos, futuros pastores e pastoras? Acho que na formação nós estamos no caminho certo, né, a gente tem uma disciplina de psicologia e gestão pessoal que está estruturada para quebrar esses preconceitos, esses paradigmas antigos que a igreja tem. E nós temos também uma disciplina de aconselhamento pastoral, que é uma disciplina de aconselhamento pastoral integrativo, ou seja, em integração com a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. E isso bem declaradamente, acho que nossos alunos saem daqui com uma boa formação nessa área. Na igreja, nós precisamos falar a respeito disso, e nós não falamos. Tem alguns assuntos que a igreja não fala. A igreja não sabe tratar alguns temas. O assunto da sexualidade a igreja não trata, não Verdade. fala, não trata. E o assunto da doença mental vai pelo mesmo caminho. A igreja não fala sobre doença mental. Então as pessoas acham, como não se fala sobre isso, aqui não podemos tratar. Então eu acho que a doença mental é alguma coisa que tem a ver apenas comigo. E não é nada disso. A doença mental atinge boa parte da população. Boa parte ou tem um quadro depressivo, ou tem um quadro ansioso, ou tem um quadro com traços psicóticos, de doenças psicóticas gravíssimas. Então, quase todo mundo experimenta em algum momento da vida algum sintoma de uma doença psiquiátrica, às vezes leve, mas experimenta de alguma maneira. Então a igreja precisa falar disso. Nós precisamos identificar nos personagens bíblicos que eles passaram por problemas como nós e que eles não foram tratados porque eles não tinham recursos e nem compreensão naquele tempo. E hoje nós temos. Então a igreja é privilegiada, a igreja do século XXI é muito privilegiada. Quebrar o negacionismo da doença mental é uma das tarefas da igreja de hoje. Exato. E a gente romper com esse binômio, né, doença, pecado. Isso. Porque isso já vem desde os tempos de Jesus ali, também até antes, não é, que sempre foi usado como, um instrumento de segregação das pessoas. Sem dúvida. Não é, então, né, e a gente precisa trabalhar bem essa questão, porque nenhum de nós está livre. Quem está livre, né, nos dias de hoje, nessa sociedade que a gente vive, especialmente, né, na sociedade competitiva, né, uma sociedade violenta, né, de uma crise Opressora, opressora, de uma crise de ansiedade. ninguém está livre. Né, desse patrulhamento que existe tudo aí, né, na sociedade em que as pessoas, né, ficam com medo de se manifestar, de se falar, vai guardando, vai retendo, tudo isso vai gerando em nós, né, e pode gerar em nós problemas, né, de saúde mental, né. O ser humano, ele é propenso à doença mental, naturalmente. No existencialismo, na linha filosófica do existencialismo, a ideia do próprio existir envolve um sofrimento, né. Existir e fazer escolhas, por exemplo, envolve sofrimento. Além disso, nós temos questões hormonais e bioquímicas que nos desequilibram naturalmente. Dá um exemplo a respeito de mulheres. Quase todas as doenças, especialmente as doenças mais simples, doenças mentais, a incidência é maior para mulheres do que para homens. Quadros ansiosos, por exemplo, as mulheres são muito mais ansiosas do que os homens. Mas olha que coisa Isso é curiosa. comprovado. E sim, sim, isso é É. estatístico. Olha que coisa interessante. A mulher tem 4 mudanças na vida em que, se a família não acolher, ela pode desenvolver eh, um quadro de desequilíbrio emocional, vamos chamar assim. Primeira menarca, a primeira menstruação da menina. Hoje nós temos uma discussão mais ampla a respeito disso. Até pouco tempo, até poucas décadas, nós tínhamos um tabu sobre a É. menarca. As meninas amanheciam menstruadas e não sabiam o que era. A família não tratava, não falava. A menarca é uma manifestação da sexualidade que desequilibra muitas meninas.
A gente não discute isso, mas há muitas meninas que começam a apresentar sintomas, emocionais graves com a primeira menstruação, olha. Depois a gravidez, segundo momento crítico para a vida da mulher. A gravidez é um complexo de sentimentos, de emoções e de distúrbios hormonais. Em 9 meses, a mulher parte de um equilíbrio pleno para uma situação em que toda a energia, o cálcio, os hormônios, todos são dedicados ao feto. É muito comum desequilíbrio na durante a gravidez. E aí tem as questões sociais. Se a gravidez ela tem marido, se ela tem casa, se ela tem recurso, tudo isso junto com o processo de gravidez pode causar um desequilíbrio emocional. Depois tem o puerpério, que é o pós-parto. Nós temos algumas doenças do puerpério. Tem o blupuerperal, que é um tipo de depressão, mas é uma depressão leve e temporária, que 1 em cada 4 mulheres experimenta na gravidez. Olha. É esse o nível. É. Depressão pós-parto, isso tem aos montes. Isso aí toda a família conhece uma mulher que teve depressão pós-parto. Psicose pós-parto é muito comum. Depois, quando a mulher sai, passou a primeira menstruação, passou a gravidez, passou o puerpério, tem o climatério, que é a menopausa, que é uma sucessão de desequilíbrios hormonais, e a mulher tem outra oportunidade de ter um desequilíbrio emocional. Não falando da mulher, mas os homens também têm as suas oportunidades. É que a mulher tem o acompanhamento do distúrbio bioquímico muito sério e dos distúrbios hormonais, que tem muito a ver com as nossas emoções. Por exemplo, um distúrbio de tireoide pode causar um desequilíbrio emocional muito semelhante a uma doença mental. E não é uma doença mental, é um distúrbio da tireoide. Olha só. E controlado isso, o indivíduo volta para o equilíbrio. Por isso que um sujeito que não está bem emocionalmente precisa de uma avaliação adequada de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Sem dúvida. É isso. Uma pergunta aí que, né, vamos dizer assim, podemos dizer polêmica? Por que não? A igreja, vamos pensar se Freud ele colocava mais ou menos que a religião ali, ou, né, não sei se propriamente dita a igreja, mas era uma fabricante de neuroses, né. Ela continua sendo isso? A igreja pode ser as 2 coisas, é uma de 2. Ou ela é terapêutica, e aí se a gente está falando da igreja como uma comunidade terapêutica, a gente tem isso mesmo, né, a igreja que cura, que acolhe, a igreja que consegue identificar e que pode ajudar a pessoa a se curar. Então é um de 2, ou ela cura ou ela adoece. Dificilmente tem meio termo. Esses discursos teológicos desequilibrados que nós temos hoje são distúrbios que adoecem muito as pessoas. Porque, por exemplo, a simples ideia de que a doença, seja física ou seja mental, e no nosso caso aqui vamos falar da mental, porque é desse o nosso assunto, a doença mental é consequência de um pecado que a pessoa tem não confessado. Jay Adams, que é o pai do movimento do aconselhamento bíblico, tem esta teoria. Agora imagine um sujeito que procura o seu pastor com um quadro depressivo, que é um quadro muito comum, muito prevalente, muito incidente, muito prevalente. O indivíduo procura o seu pastor com um quadro depressivo e o pastor lhe diz: olha, se você está depressivo, você tem que procurar qual é o seu pecado. O indivíduo procura, vasculha o coração, confessa os pecados, continua depressivo. Só que a chave de leitura da depressão desse pastor é que, se o indivíduo está depressivo ainda, é porque ele tem pecado. O que esse jovem, essa pessoa vai fazer? Ou ele vai negar a doença, ou ele vai entrar numa crise existencial maior ainda, que vai contribuir para agravar o quadro depressivo. Então a doença pode curar, a igreja pode curar a doença, porque ela pode ser uma comunidade terapêutica, acolhedora,
ou ela pode provocar doenças. Aí entra talvez aquele texto, né, do livro de Jó, né, Sim, né, Jó, né, os amigos de Jó, enquanto estavam ali do lado dele, 7 dias, 7 noites sem falar nada, né, ali eles estavam acolhendo. quando abriram a boca, Abriu a boca, estragou tudo, né. Porque é aquela coisa, né, se eu não posso, né, diminuir a dor dele, né, eu vou tentar explicar por que que ele está passando por isso. e as explicações foram horrorosas. As piores possíveis, né, É isso, né, porque coloca a culpa, né, exatamente. naquele que precisa de acolhimento, de ajuda, né, para sair daquela situação, né. Se a igreja conseguir, a comunidade de fé, quebrar o estigma que as pessoas têm sobre a doença, elas já ajudam os doentes mentais. Ajudam as pessoas que estão em dificuldade emocional. É isso mesmo. E a última agora também, provocando também, hein. Tá aí o assunto da moda, Tá certo? é o assunto da moda aí. Então, essa questão do bebê reborn, é sintoma de uma de um problema de saúde mental? Olha, uma pessoa ter um bebê reborn, ela pode ter, é uma boneca. Uma pessoa pode achar bonito ter uma boneca e comprar, e parece que tem aí uns artesãos que fazem com detalhes, assim, com uma riqueza de detalhes. Sim. E até a pessoa comprar uma boneca dessa porque acha uma boneca bonita, não tem problema. A pessoa ter uma boneca em que ela imagina que a boneca atribui para ela uma paternidade ou uma maternidade, e tratar de um objeto inanimado de silicone como se fosse uma criança, aí nós estamos falando de um quadro psicótico. Aí estamos falando de um quadro de rompimento com a realidade. Querer levar no Não, médico? aí não é possível, aí nós vamos isso mostra como nós estamos insanos na sociedade. A insanidade na sociedade, ela se manifesta por detalhes como este. Esse é um detalhe interessante, que mostra que há pessoas que estão no limite da sanidade, e algumas ultrapassaram o limite. As discussões políticas demonstram também que as pessoas usam argumentos que nem elas mesmas se convenceriam dos argumentos que elas usam, sinal que a política adoeceu as pessoas e as pessoas estão, o fanatismo político que nós estamos vivendo também é um sinal da insanidade do nosso tempo. O preconceito, a xenofobia. Ontem houve um caso de um jogo do São Paulo em que um jogador, não sei nem que nacionalidade, acho que é argentino ou uruguaio, não sei, disse para um venezuelano que ele era venezuelano morto de fome. O rapaz ficou arrasado. Esse nível de agressividade mostra como a sociedade está doente. E o cristianismo é um bálsamo para esse tipo de doença mental, social, espalhado, difuso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma doença mental social, espalhada na sociedade. O cristianismo cura isso. Agora, o indivíduo do bebê reborn precisa de tratamento, precisa de atendimento. Há alguma coisa que não está bem, porque ele não está enxergando bem a realidade. E esse é um quadro muito mais grave, que precisa de compreensão e tratamento. Perfeito. Não vamos batizar bebê Não, reborn, né. eu não. Ai, mas é um assunto, assim, bastante instigante, que tem muita coisa a ser falado sobre isso, né, mas eu creio que esse bate-papo foi bem esclarecedor, né, e você que está assistindo, você que está ouvindo esse Fatipcast, né, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, escreve para a gente aqui, manda a sua pergunta, eu passo, né, Isso. para, né, o professor Esni, e a gente quer te ouvir também, né. Então, não só ouça, assista, como compartilhe desse Fatipcast. Obrigado, viu. E acho que vale a pena a gente divulgar que no segundo semestre nós vamos lançar uma revista Boa, de religião e saúde mental, boa. escrita por professores da FATIP e por outros colaboradores. Isso, por pessoas que, são profissionais nessa Isso mesmo. área, né, tanto da teologia como também da saúde A mental. gente vai divulgar quando isso sair, fique atento. Isso, é a nossa revista aqui, Teologia e Sociedade,
né, e a gente está pensando até em lançar talvez ali no congresso, né, Isso, em outubro. nosso terceiro congresso internacional de teologia, que a gente vai começar a divulgar aí na próxima semana. Então obrigado, Eu que Exi, agradeço, né, professor. que Deus continue te abençoando aqui na FATIP, na igreja, né, no consultório e aonde Deus, né, te colocar. E obrigado também pela sua atenção, tá? E no próximo mês estaremos aqui novamente com um novo tema, né, e certamente querendo ser, algo abençoador na sua vida. Então um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família e a sua igreja. Até mais.